Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar alguns temas de direito processual penal sob a perspectiva da teoria dos jogos. Para isso, nós precisamos primeiro entender o que é essa teoria. Bom, a teoria dos jogos possui origem nas ciências exatas e foi criada para, em brevíssima síntese, estudar as melhores estratégias racionais aplicáveis na obtenção de um resultado favorável, considerando ali as decisões que são tomadas em um ambiente onde vários jogadores interagem. A teoria, gente, ganhou maior notoriedade com John Nash, que recebeu um prêmio Nobel pela sua teoria dos equilíbrios não cooperativos, também denominada de equilíbrio de Nash, que era baseada na teoria dos jogos. Com o sucesso dessa teoria, ela passou a ser difundida e aplicada nas ciências políticas, militares, sociais e outras tantas, ganhando diferentes contornos e noções diante, é óbvio, do seu dinamismo. No direito, pessoal, não foi diferente. Aqui no Brasil, nós temos um grande expoente nessa adaptação da teoria ao direito processual penal, que é o Alexandre Moraes da Rosa. Será sob a perspectiva dele que nós vamos estudar essa matéria aqui hoje. Entende-se por jogo processual a atividade em contraditório em que há complexa interação entre os jogadores, dentro dos limites legais, na busca de um resultado favorável. Os jogadores, gente, são a acusação e a defesa, e o julgador, por óbvio, é o magistrado, que tem por função ali garantir o fair play do jogo, ou seja, preservar a legalidade e as garantias individuais. Alexandre, dentre as diversas classificações existentes acerca da teoria dos jogos, trabalha com a noção de jogos dinâmicos de informação incompleta. O que significa isso, professor? Vamos lá, vamos por partes. É um modelo, gente, em que o jogador não tem pleno conhecimento sobre o resultado de suas jogadas, uma vez que ele não conhece as estratégias do seu adversário. Nesse contexto, é importantíssimo saber quem se está enfrentando e qual é o julgador a quem se dirige a informação do jogo. Essas informações são produzidas ao longo do processo por todos os atores processuais. E nem sempre, óbvio, são previsíveis, apesar de ser possível ali antecipar as motivações dos jogadores e às vezes também do próprio julgador. E é aqui, pessoal, que mora o X da questão. Compreender as diversas variáveis que influenciarão a decisão dos jogadores e do julgador dentro do jogo processual. As variáveis que influenciam neste resultado são inúmeras, podendo citar aqui, por exemplo, o conhecimento das partes sobre a teoria da Constituição, sobre a teoria do processo, direito material, criminologia, a influência da mídia naquele processo, a pressão social, demanda e cargas de trabalho do funcionário público, humor, boa-fé, familiares, enfim. A análise dessas contingências é importantíssima para a tomada de uma decisão racional em busca de um resultado verdadeiramente favorável, pois em todos os subjogos processuais, que é onde jogadores, acusação e defesa interagem em contraditório, a conduta do jogador e do julgador é capaz de modificar o resultado daquele jogo. Conhecendo, ainda que minimamente, a estratégia do outro jogador e as informações processuais também, ou seja, as provas, é possível aplicar a teoria dos jogos para se verificar qual é a melhor resposta a ser dada diante da ação daquele seu oponente. Lembrando sempre, gente, que o que importa no jogo é a vitória. Então, os jogadores agirão sempre na busca dos seus objetivos, pautados em suas estratégias, como a absolvição, desclassificação, extinção de punibilidade ou às vezes até condenação. E às vezes a tática escolhida pode não ser aquela mais técnica, mas a que melhor conversa com o julgador. É o que acontece muito, pessoal, no tribunal do júri, por exemplo. Nem sempre a defesa absolutamente técnica será a melhor a se utilizar perante um jurado leigo. Como coloca o Alexandre, o manejo da tática correta no contexto justo muda o resultado daquela partida. Por isso, gente, que até pouco tempo a legítima defesa da honra, por exemplo, alcançava absolvições em plenário. Além da escolha assertiva da tática,
existem outras situações, às vezes até mais improváveis, que precisam ser notadas e, quando for possível, contornadas, já que elas podem influenciar no resultado final. O Alexandre ele cita, por exemplo, que juízes cansados e com fome, segundo um estudo de Kahneman, tendem a incorrer na mais fácil posição de negar os pedidos. Tanto o cansaço como a fome provavelmente desempenham um papel nessa decisão. É claro, né, gente, que nós não vamos levar comida para eles em uma audiência, mas podemos, por exemplo, dosar a extensão dos requerimentos, dosar a extensão das perguntas, das alegações finais orais. Isso quando a gente verificar ali que os jogadores e o julgador se mostram absolutamente esgotados. Outra questão que reputo importante diz respeito à postura em audiência. A simpatia ou a antipatia ocasionados no decorrer da instrução podem sim gerar expectativa de comportamento e também de decisões. Tem aquele velho ditado, né, pessoal? A primeira impressão é a que fica. Isso vale até mesmo para vestimenta. É óbvio, gente, que o advogado tem que se vestir bem, pois indubitavelmente ele será comparado com um promotor de justiça. Alexandre diz que quando chega para a audiência um advogado bem-sucedido, bem informado, bem vestido, ou um promotor nas mesmas circunstâncias, o efeito estético é diverso de um jogador mal vestido ou com uma má reputação, por exemplo. Por mais que não se falem isso abertamente, é algo que pode sim agir no inconsciente do julgador e, com isso, mudar a percepção das informações que são levadas ao jogo processual pelas partes. Infelizmente, né, pessoal? Mas isso acontece. Por esse motivo, sempre falo para os meus clientes, antes de qualquer audiência que a gente faça, que eles se vistam da melhor forma possível e que se comportem com a máxima educação possível perante o juiz. Enfim, são várias as táticas e questões que permeiam esse jogo processual. A mídia, por exemplo, é um fator importante, que não raras vezes causa distorções nos entendimentos não só das partes, como do julgador também. As prisões cautelares, que cada vez mais se tornam um instrumento para gerar pressão e buscar a cooperação de investigados e réus, como uma delação, por exemplo, tem sido utilizado como uma estratégia acusatória. Certo é que no jogo processual, gente, a cada movimento dos jogadores e do julgador é preciso monitorar a qualidade e quantidade de informações existentes. Com base nessas informações é que se deve tomar o próximo passo, construindo assim comportamentos baseados nas rodadas anteriores e na antecipação de eventuais contingências que tenham sido identificadas. Com isso, gente, convido vocês a lerem o trabalho do professor Alexandre Moraes da Rosa para uma visão mais completa e mais profunda desse instigante assunto. Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.